que vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Peça ao Senhor agora. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, mais uma vez. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amém, igreja? Que canção, né? Salmo 139, rapidinho, não precisa abrir. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto.
De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas meu andar, meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Pensando nesse salmo, eu fiquei pensando particularmente, quando fala que se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, às vezes a gente está numa situação, e abismo é lugar escuro, profundo, você não sabe a profundidade, mas o Senhor, a mão do Senhor, vai lá no profundo do abismo também. Se você está numa luta, se você está num problema, o seu Deus, a mão dele, a minha não chega, mas a do Senhor chega. Amém? Eu queria que você pensasse muito nisso, porque às vezes a situação é tão difícil, é tão sem solução para nós, que parece que a gente realmente está num abismo profundo, sem solução, sem onde se segurar. Mas existe um Deus que antes de você nascer, Ele já tinha um projeto para a sua vida, com certeza a sua história toda escrita e determinada pelo Senhor. Então você deve apenas confiar. E em cada problema, em cada situação, a gente deve entender que o Senhor está conosco, com certeza. Eu entreguei minha vida para o Senhor e a promessa é de estar comigo todos os dias. Então você confia e talvez essa situação possa ser a direção, solução do Senhor para algum pedido que você fez para Ele. E você agora não está entendendo. Mas às vezes é o caminho para Ele te dar uma resposta. Amém? Então confia, ore, clame, levante de noite para orar. Busca o Senhor, porque a palavra nos garante que Ele está com os ouvidos inclinados para nós. Amém? Eu queria que você pensasse muito nisso. Não ouvisse o que o inimigo sopra na tua orelha, no teu ouvido, tantas dúvidas, acusações. Nós somos príncipes do Senhor. Amém? Confia, espera. No tempo exato o Senhor manda a resposta, porque Ele é o poderoso Deus. Amém? Vamos exaltá-lo confiando que Ele está cuidando de cada um de nós. Toda a glória ao nome do Senhor. Amém? Vamos lá. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio séculos dos séculos, pelos
pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. exalte o Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Tu és poderoso, Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. vamos dizer, Poderoso Deus. amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, como nós cantamos, com o amor do Senhor na nossa vida, apesar de nós somos falhos, pecadores, justificados no nome do Senhor Jesus. Viemos aqui por causa do Senhor, viemos aqui porque a gente confia no Senhor. Deus, nossas lutas, nossos problemas, Pai, colocamos diante do teu altar nessa hora, pedindo a tua graça, a tua direção, pedindo a solução, ó Deus, porque em ti nós temos certeza que é a solução. Deus, se tem milagres para que sejam realizados, que em nome de Jesus o Senhor possa realizar nessa noite, nesse culto tão simples, Senhor, mas tão precioso por causa da tua presença. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha trabalhar em cada coração,
transformar, restaurar, exortar, edificar, ó Deus, para a glória e a honra do nome do Senhor. Pai, visita-nos com poder e graça, através da Tua palavra. Deus, e mais uma vez eu te peço, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Obrigado porque o Teu Espírito é quem nos constrange, quem nos exorta, Pai. E a Ti, ó Deus, que nós damos toda a honra e glória por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que a gente possa sair daqui com o nosso coração cheio de esperança, ó Deus, esperando realmente no Senhor, porque a Tua palavra garante que o Senhor é fiel. Pai, nós confiamos na Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria agradecer as orações dessa igreja pela minha criança, que já foi minha paciente lá em Volta Redonda. Há mais ou menos um mês, aqui numa quarta-feira, eu pedi ajuda em oração, porque essa minha neném, ela é uma criança que tem déficits neurológicos, é uma criança neuropata, fica em casa com muitos aparelhos, e o pai dela começou a beber, começou a se drogar e querendo bater nela, na mãe dela, nos fisioterapeutas, nos médicos, em todo mundo, né? E graças a Deus, o serviço de conselho tutelar entrou em ação, ele já está detido, né? E vamos orar pela vida dele também. E eu agradeço mesmo as orações, a neném está bem, está com saúde, muito obrigada. Mas eu agora queria pedir por outra criança, em nome de Jesus, uma nenenzinha que chegou segunda-feira lá em Vassouras. Ela foi atropelada por um caminhão de gás. Leve, né? Um veículo leve, né? E ela teve um traumatismo craniano. Eu queria pedir oração por essa criança, em nome de Jesus. E tem uma irmã nossa aqui da igreja que está internada lá em Vassouras também. Eu esqueci o nome dela. É a Márcia que fica aqui, que a filha dela tira foto, né, pastor? Está internada lá também, né? Em nome de Jesus, vamos orar por ela, né? Lembrar dela. Amém. Obrigada, gente. Amém. Nós vamos estar nos dividindo. Tem mais algum pedido, pastor? Pastor Cícero? Boa noite, irmãos. Orar pela vida da Aline e Heraldo Bichara. Falei para ela domingo que a nossa igreja estaria orando pela vida dela, pela vida da família, dessa tragédia que o tempo pode, de alguma forma, diminuir na mente de todo mundo, mas nunca na mente dos pais. Então eu disse para ela que nós levaremos a igreja a orar. Então eu quero pedir aos irmãos que se lembrem de orar pela vida daquela mãe, daquele pai, pela vida do casal. Ok, meus irmãos? Pela vida da nossa igreja, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos fale ao coração, que haja sempre o temor dele no nosso coração. Amém? Amém. Nós vamos estar nos dividindo, então, os homens, grupos no máximo de 4 até 4 pessoas. E eu gostaria de lembrar os irmãos, né? Nós vamos estar num período de oração e nós não estamos falando com o vento, nós estamos falando com Deus, que nós acabamos de cantar aqui. O Deus que é todo poderoso, o Deus que tem poder para transformar qualquer situação nas nossas vidas. Então, chegue ao trono do Senhor com confiança, em nome de Jesus.
Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Te exaltar, Pai amado, porque o Senhor nos dá, Senhor Deus, a alegria e o privilégio de podermos estar na Tua casa mais uma vez, orando a Ti, agradecendo a Ti as bênçãos derramadas em nossas vidas e pedindo, Pai amado, que Tu possa estar de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade, ouvindo o nosso clamor, ouvindo as orações que chegam ao Teu trono de graça, e que Tu possas, no momento certo, de acordo com a Tua vontade, fazer com que se cumpra, Senhor Deus. Queremos colocar os pedidos que aqui foram colocados, pedimos pela nossa igreja, que Tu possas continuar abençoando, abençoe a liderança, abençoe a vida dos pastores, pastor Celso, pastor Cícero, pastor Luiz, que eles possam ser alvos a cada momento da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu infinito amor, Senhor. Abençoe a cada membro da Tua igreja, que nós possamos estar a cada dia buscando andar de acordo com o Teu querer, na Tua vontade. Os pedidos, mais uma vez te peço, Senhor, os pedidos que foram colocados, que Tu possas receber, Senhor Deus, e de acordo com a Tua graça e misericórdia, Tu possas estar nos ouvindo. Lembramos de pedir pelo casal, Senhor Deus, que perdeu o seu filho, Senhor Deus, a Aline e o Heraldo, que o Senhor possa estar consolando, Senhor Deus, aquela família, possa estar consolando esses pais, Senhor Deus, que tiveram esse trauma tão forte na família. Dê infinita misericórdia. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu irmão, será que você pode fazer uma coisa que eu vou pedir? Como a gente está hoje num grupo pequeno, se você puder chegar um pouquinho para frente, lhe serei muito grato. Mas se você não vier, não vou ficar aborrecido. Mas se vier, vou ficar muito satisfeito. Então, entre não ficar aborrecido e ficar satisfeito, me ajude a ficar satisfeito. Muito obrigado. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 1. Carta de Paulo e Timóteo à igreja em Filipos, chamada Carta aos Filipenses. E hoje, na temática, isto é, tirar do texto um tema, como normalmente eu faço, mas eu quero hoje tentar explicar aos irmãos essa belíssima carta, especialmente o capítulo 1, do verso 3 até o final, que são 30 versículos, ou melhor, 28 versículos. E à medida em que formos lendo, a gente vai explicando. Essa carta de Paulo é uma carta muito peculiar. E há pelo menos 3 características distintas desta carta em relação aos outros escritos do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, porque é a carta mais pessoal. Nós observamos isto pelo uso da primeira pessoa do singular, que o apóstolo Paulo faz de forma muito abundante em todos esses 4 capítulos. Então é a carta mais pessoal. Segunda característica dessa carta é uma carta feita, e o apóstolo Paulo esteve pelo menos em 3 momentos preso: Cesareia, Éfeso, mas pelo conteúdo da carta, o enquadramento desta carta é no período de prisão que ele viveu em Roma. Então, algumas vezes ele fala aqui de cadeias, nós vamos ver isto na leitura, por exemplo, no verso 13, de maneira que as minhas cadeias... Então, Paulo estava no cárcere quando escreveu essa carta. E eu coloco essa segunda característica para ressaltar a terceira, que é o fato de ser esta epístola onde mais o apóstolo Paulo fala em alegria. Não há nenhuma outra carta da pena do apóstolo onde ele ressalte a alegria do que a carta que ele escreve do cárcere. E só isto já serve para uma extraordinária reflexão. Isto é, do cárcere
o apóstolo Paulo encontra razão para encorajar outros a viverem alegria. Isto porque ele mesmo, não obstante estar preso, e a prisão não era confortável, os cárceres que nós temos hoje no nosso país, que são colocados em estado de miséria, que não tem qualquer possibilidade de regenerar o indivíduo, eles não são piores do que o cárcere onde Paulo esteve em Roma. Uma ocasião eu tive o privilégio de visitar a cidade de Roma, e ali na entrada da cidade antiga, onde estão os romanos, enfim, a cidade antiga de Roma, os seus pilares, alguns deles derrubados, e ali na entrada daquela cidade tem uma pequena igreja onde no seu subsolo, entende-se, foi o cárcere onde Paulo viveu. E é uma descida muito estreita, e ali a gente encontra aquela gruta úmida, escura, não é? Por si só já nos impulsiona a depressão, muito baixinha. E eu fiquei imaginando, quando eu cheguei ali, Paulo daquela gruta, daquela caverna, daquele cárcere, alguma coisa muito forte, alguma coisa que não tinha a ver com circunstância, alguma coisa tremenda na vida do apóstolo Paulo, que fazia com que ele, não obstante numa situação que o impulsionaria à depressão, à tristeza, ao sofrimento, à angústia, ele é inspirado a escrever essa carta. Quando ele fala tanto, verso 4, Paulo diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Imagine dizer isso do meio da prisão, dizer isso enquanto a gente está vivendo a fartura, enquanto a gente não está privado da liberdade, enquanto a gente não está passando por enfermidade, enquanto a gente não está vivendo problema dentro da família, enquanto se tem um bom emprego, enquanto se tem um salário razoável, enquanto se mora numa casa boa, enquanto se tem os filhos que não dão dor de cabeça. É algo até lógico, é natural, é esperado. Mas dizer isso numa circunstância adversa, como um grande desafio. Então, irmãos, compreendendo isso, nós vamos conversar um pouco nesses versículos do primeiro capítulo aos Filipenses. Como a carta não tem um tema doutrinário central, não é? Nós podemos fazer uma abordagem sacando algum versículo e trabalhando um tema, ou fazendo uma caminhada expositiva do texto bíblico, que é exatamente o que eu intenciono fazer nesses próximos minutos. Paulo faz a sua apresentação nos versos 1 e 2, e de imediato ele então diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, desde o primeiro dia até agora. A possibilidade da igreja ter surgido ali na cidade de Filipos tem a ver com aquele episódio que você deve conhecer de Atos, capítulo 16, quando Paulo tem uma visão de uma figura que lhe aparece dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele então passa, ele evangeliza Lídia. Depois ele se depara com uma moça que tinha o espírito de adivinhação, que dava lucro aos seus senhores, e elas, não é? Às vezes a gente pensa que o diabo não fala a verdade, ele fala a verdade com intenção mentirosa, com intenção duvidosa, para provocar motivos equivocados, porque ela ia atrás de Paulo dizendo: esse que passa por nós é servo do Deus Altíssimo. Era uma verdade, mas a intenção era provocar arrogância no coração do grande homem de Deus. E a Escritura ensina que a soberba é o princípio da queda. O homem que é ensoberbecido, que se exalta, que é arrogante, ele acaba cumprindo os propósitos do diabo. E Paulo olha para aquele demônio, né? A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira,
E ele então, a propósito, falando uma verdade com uma intenção mentirosa, duvidosa, ele repreende aquele espírito maligno, a mulher fica livre, e aí você sabe toda a história. Paulo vai parar no cárcere, né? E lá no cárcere ele canta louvores a Deus, e aquele homem pensou se matar, imaginando que todos os presos tivessem fugido, porque as portas foram abertas. Ele pensa em se matar. Paulo prega o evangelho, uns dizem até que a igreja de Filipe surgiu na casa desse homem. Então, aqui está uma igreja pela qual o apóstolo Paulo está orando, não é? Fazendo sempre, em todas as minhas orações, diz o verso 4, súplicas por todos vós com alegria. Ele clamava pela igreja, porque não há nenhum líder que deseje ver a igreja prosperar se não há intensa intercessão pela vida da igreja. Digo-lhes, irmãos, e não vai nenhuma glória, porque é dever, não há um dia sequer que eu não tenha nas minhas orações pelo menos 3 motivos. Primeiro deles, todos os dias, várias vezes por dia: Senhor, abençoa meus filhos onde quer que eles estejam, que andem na está lá, de noite quando vamos dormir, quando eu estou no meu gabinete, quando eu estou aqui lá em casa, quando eu estou no meu gabinete aqui. Esse é um motivo que 365 dias por ano eu oro a Deus. Eu oro a Deus. Como há dias que eu oro mais do que uma vez, e são todos eles, então eu oro mais de 365 dias, 365 vezes no ano. Segundo motivo que me leva a orar todos os dias é: Senhor, me ajuda a andar em tua presença todos os dias, né? Porque andar na presença de Deus é a garantia de nos mantermos de pé diante dos homens. Um segundo sequer que ousemos sair da presença de Deus é suficiente para sermos alvejados pelo inimigo. Então, essa é uma oração que eu faço todos os dias. E a terceira oração que eu faço todos os dias é: Senhor, abençoa a igreja. Abençoa a igreja. A igreja passa muitas vezes por fases que as coisas estão, como diria o meu querido irmão Arnaldo, bombando, né? É a fase que a igreja não vai bem, a fase que a igreja está cheia, a fase que a igreja não está tão cheia, né? Mas eu já aprendi uma coisa, que isso não é competência minha. Eu preciso fazer o meu trabalho, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer, porque a obra é dele, ele é que cuida, ele que dá crescimento, ele é que usa para converter, é ele que faz a obra. Então, Paulo, eu me alio, sou inspirado pelo aqui. Eu oro sempre, né? Faço sempre, em todas as minhas orações, súplicas por todos vós com alegria. Está no verso 4 da sua e da minha Bíblia. No verso 6, aliás, no verso 5 ainda, Paulo fala, ele ressalta a cooperação daquela igreja no Evangelho. Na verdade, irmãos, o Evangelho prospera não é pela ação de um, mas pela cooperação de muitos, cada um fazendo a sua parte, né? Historicamente, desde que a igreja ganha um status de instituição, parece que a visão de trabalho da igreja, na cabeça dos crentes, é a visão entregue aos líderes, sobretudo aos pastores. Mas não é a visão bíblica. A visão bíblica é de que nós somos corpo, e cada um tem uma parte nesse corpo, cada um dá a sua cooperação no corpo. A igreja não funciona na base da ação de uma pessoa, mas ela funciona na base da operação de todas as partes do corpo. E quando todos cooperam, isto é, quando todos nós operamos juntos, isto é, cooperar, então a igreja avança de uma forma tremenda, e é isto que o apóstolo Paulo ressalta nesta carta, no versículo de número 5. Verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Há duas coisas a serem destacadas nesse verso. Primeiro, é a obra. Que boa obra é essa? É a conversão. Quando você aceitou a Jesus, amigo, meu irmão querido, se rendeu a Cristo, entendeu que é pecador,
entendeu que estava marchando a passos largos para o inferno, entendeu que estava debaixo da ira divina, e o Espírito Santo convenceu você, e você então, constrangido pelo Espírito, convencido pelo Espírito, entregou o seu coração a Jesus. Ali começou a boa obra. Ela começou, mas não terminou ali. Aí Paulo usa uma figura que tem a ver, usa um verbo que tem a ver com continuidade, tem a ver com processo. Aperfeiçoar é processo. Começar é um ato, se bem que há pessoas que se convertem como fruto de um processo. Por exemplo, quem cresceu na igreja. Houve época no início da minha vida cristã em que eu ouvi alguns moços da igreja onde eu era membro que cresceram na igreja, e eles ouviam os depoimentos daqueles que vieram do mundão, como era o meu caso, e eu cheguei a ouvir de um rapaz até assim muito frustrado, porque ele não tinha a qualidade de contar como ele era antes, que cresceu na igreja. E eu senti até uma certa frustração, e a impressão que eu tive é de alguém que até gostaria de ter ido para o mundo, para voltar para a igreja e dizer como era antes e como era depois. Pessoas que crescem na igreja, como é que se dá a conversão? Ela vai acontecendo, é aquela instrução na escola bíblica dominical, e aí eu quero ressaltar a importância da semeadura das benditas, amadas e abençoadas professoras das crianças. Vocês não podem imaginar a importância de vocês, irmãs queridas e irmãos queridos, que há homens que atuam também com crianças, semeando a palavra no coração da criancinha. Hoje, quando há tanta coisa conspirando, buscando a atenção das crianças, e muitas vezes aquela semente que é plantada lá, a criança vai entendendo, vai decorando o versículo, vai aprendendo, e chega um dia que ela faz uma decisão pública. Mas é algo que vai acontecendo. E Paulo usa o segundo verbo, aperfeiçoar até o dia de Cristo. Isso tem a ver com uma doutrina da Bíblia, que é a doutrina da santificação, que não é na mesma velocidade para todo mundo. Tempo de igreja não é igual a santificação. O indivíduo pode ter 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, e o processo de santificação dele é nanico. Porque a santificação tem a ver com uma ação do Espírito de Deus, mas tem a ver com uma resposta humana. Quando eu sou convencido de coisas que eu devo deixar, de hábitos que eu devo abandonar, o Espírito vai me convencendo, o Espírito vai me mostrando, e eu vou decidindo abrir mão por amor a Cristo. Então isso é santificar, é aperfeiçoar até o dia de Cristo, isto é, até a volta de Jesus, né? Paulo está falando isso. Amém, meus irmãos? Estão comigo até aqui? Verso 7. Tendo por justo pensar isto de todos vós, porque vos retenho no meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, lembre que Paulo estava preso, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, na terna misericórdia. E esta é a minha oração. Olha como é que Paulo, o motivo da oração de Paulo por aquela igreja: que o vosso amor aumente mais e mais. Mas não um amor baseado numa emoção, é um amor que é fruto de um conhecimento. Deus, tanto mais nós o amamos. Na verdade, esse amor que Paulo fala, que é fruto da intimidade que se tem com o Senhor, né? E ele ora para que aquela igreja crescesse em amor, que o amor aumentasse mais e mais, em pleno conhecer as coisas excelentes, para que sejais, olha quantos motivos Paulo apresenta da sua oração, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. Olha, a mesma expressão que ele fala aí, dia de Cristo Jesus, no verso 6, parece aqui no verso de número 10. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que ele estava orando para que aquela igreja crescesse em amor e vivesse, na palavra aperfeiçoar, vivesse santidade, sem a qual, diz a minha Bíblia, ninguém
verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Sabe de uma coisa, irmãos? Ontem estávamos aqui no CCT com os nossos alunos, o pastor Fábio, que vai pregar domingo, ele estava falando para os alunos que alguém perguntou como é que está a Europa hoje. Ele falou uma coisa assim, que eu achei muito interessante, que a Europa está vivendo hoje o que provavelmente o Brasil vai viver. A Europa viveu um avivamento, depois desse avivamento veio uma euforia, e depois dessa euforia veio uma apostasia. Hoje, muitos templos na Europa são casas de show, são boates, são hotéis, construções magníficas. Eu fico me lembrando do avivamento de Ivan Roberts, um jovem em cujo coração Deus tocou para orar, e através dele o Espírito Santo incendiou o coração de muita gente, e aconteceu um extraordinário avivamento no país de Gales. Muita gente se converteu ao Senhor. Dr. Torres, escritor famoso de anos atrás, né, relata que houve um avivamento tão grande na Inglaterra, e da Inglaterra foram fazer uma cruzada evangelística na Austrália, de fala inglesa, e lá na Austrália houve uma mobilização para preparação daquela campanha evangelística. Mais de 1.600 grupos se reuniam para orar. E o resultado foi que o avivamento da Inglaterra chegou na Austrália e muita gente se rendeu ao Senhor. Hoje a Europa está secularizada. Aí pastor Fábio ressaltava isso. Que momento a gente está vivendo no Brasil? O momento da euforia. Estou em top igreja, estacionamento, engarrafamento, é a fase da euforia. Mas irmãos, tristemente, o sentimento do meu coração é que nós estamos caminhando para uma apostasia. A começar por um liberalismo teológico, onde a Bíblia deixou de ser, na prática, a nossa única regra de fé e prática. Eu penso com tristeza, dias terríveis nos aguardam, de apostasia, da igreja namorando o mundo, a igreja misturada com o mundo, moços e moças, homens e mulheres que tornam-se cínicos, são capazes de estar na igreja adorando a Deus, cheios de coreografia, de glórias a Deus e aleluias, e perdem o temor, são capazes de poucas horas depois estarem cometendo coisas que teriam vergonha se fossem vistos o temor. Perdemos o temor. E alguns de nós imaginamos que manifestação da bênção de Deus sobre uma igreja é tê-la cheia de pessoas. Nem sempre, não é esse o critério. Isso até pode acontecer, mas não é critério de bênção de Deus. Critério de bênção de Deus é andar no temor do Senhor. Temor do Senhor, irmãos, vivemos uma geração em que se perdeu o temor. Se perdeu o temor. Quantas questiúnculas tolas que são vividas, muitas vezes no hall de membros desta igreja. Aí a gente se acostuma. Se acostuma. Você está me entendendo? Só um avivamento para reverter esse quadro. Só um avivamento. Crentes que murmuram, crentes que não se falam, inominável, crentes que são caloteiros, crentes que são terríveis nos seus negócios, crentes que são sujos no seu linguajar, e a gente vai perdendo o temor, pensando que Deus está feliz da vida porque a igreja está cheia no domingo. Lé do engano. Olha, um culto tão simples desse, eu não sei você, mas eu sentadinho ali, atrapalhando os músicos, eu senti a presença de Deus. Quando cantamos Poderoso Deus, eu me segurei e as lágrimas estavam lá nos meus olhos. Culto simples. Não tem, devemos ter aqui talvez 100 pessoas. Uma pena até, na verdade. Então perdemos o temor.
E quando a gente perde o temor, minha grande luta, Senhor, não me deixa ficar acostumado com isso. Você acostuma. Se acostuma. Mas um dia veremos de prestar contas diante de Deus. Pensando em gente que forma a igreja, que vocês sejam sinceros, inculpáveis, isto é, que ninguém tenha nada que dizer de você, porque você tem uma vida reta diante de Deus. É esse o evangelho que apaixona. É esse o evangelho que apaixona. É esse o evangelho que um dia tocou meu coração. E foi esse o evangelho que um dia me inspirou a dedicar minha vida pregando essa palavra. Esse evangelho que empolga. E Paulo está dizendo, eu oro para que vocês sejam sinceros, inculpáveis, até o dia de Cristo, isto é, até Jesus voltar ou até eu me encontrar com Ele. Dizer, como disse Paulo, escrevendo a Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu temo, irmãos, que alguns de nós aqui haveremos de experimentar, ter uma triste surpresa. Mateus 7, Jesus diz assim, olha, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome nos expulsamos demônios, fizemos maravilha, tal. Jesus vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Se Deus chamasse você hoje, irmão, ah, Deus, eu sou tanto tempo membro daquela igreja, sou líder lá. Quem é que disse que isso tem valor algum para a eternidade? É lixo, é trapo de imundícia, é esterco. A única coisa que tem peso é, Senhor, eu fui lavado pelo sangue do teu Filho Jesus, e eu estou andando debaixo daquele selo. Isso é evangelho de verdade, o resto é resto. Cheio de frutos de justiça, de verso 11, o qual vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Eu quero chamar a sua atenção nesse verso 11, quando Paulo fala daquela igreja e ora por ela, para que ela aumente amor, que seja sincera, inculpável, cheio de fruto, que vem só por meio de Jesus. Ele diz no verso 11, para a glória e louvor de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Muitas vezes a gente esbarra na sensibilidade. Não citou meu nome, cria um bico desse tamanho. Vou mudar de igreja. Leia Pastoral de domingo, um caso de amor com a igreja. Não é de minha autoria, mas eu li e falei assim, gente, o autor disse o que eu queria dizer. Um caso de amor com a igreja. Leia, por favor. Ah, não citou meu nome. Aí a gente quer que não. E às vezes a gente é até sugado para essa coisa, que eu não posso deixar de esquecer, que senão, ai meu Deus e tal. Assim, a minha Bíblia diz que tudo que Paulo ora e pede pela igreja é para que ao final tudo resulte para quê? Para louvor e glória de Deus. Tem de ser para a glória dele. Não é para a sua glória, irmão. Quando nós somos afetados por esse desejo de reconhecimento, de aplauso, sabe por quê? Porque fomos fisgados por um vírus do inferno. A glória dele. Lembra de João Batista sobre Jesus? Ele aponta para Jesus e diz assim, convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. Dia desses eu ouvi alguém dizer para mim, num determinado evento, e lá no palco uma briga tremenda, porque a banda tal não queria tocar em tal momento, só queria tocar antes do cantor especial, do astro. Não me coloca no início não, porque eu tenho que tocar e cantar antes do cantor principal. Vírus do inferno
inferno. Não é louvor ao Senhor. Mas a minha Bíblia diz, queridos, eu estou sendo tão simples nessa noite. A minha Bíblia diz que Paulo está orando e pedindo que a igreja seja mudada. Ele diz, para a glória e louvor de Deus. Tudo o que nós fizermos tem de ser para a glória do Senhor. Amém? Estão comigo até aqui? Estão entendendo o estudo bíblico? Verso 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, está falando da prisão dele, contribuíram para maior avanço do Evangelho. O pastor Luiz Saião, que é reitor do Seminário do Sul, ele faz uma análise desse capítulo. Ele diz assim, ele começa assim, quanto mais apanha, melhor. A igreja, historicamente, o seu período de maior crescimento, sabe qual foi? O período de perseguição. O período de maior apostasia é o período de aceitação. Às vezes eu fico pensando, irmãos, até onde a gente não alimenta essa aceitação, a igreja vai perdendo voz profética. A gente vai ficando com medo de pregar de falar a voz profética, porque pregar profeticamente pode implicar em perseguição. E então, Paulo está dizendo que as cadeias dele serviram de encorajamento para outros. Olha o que ele diz no verso seguinte, verso 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, isto é, a guarda do palácio, e de todos os demais. Olha só, o martírio dele fez com que muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiantemente, sem temor. Então a prisão de Paulo, a perseguição inspira. Mas é verdade também, diz o verso 15, que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas cadeias. Mas que importa? Contanto que Cristo, de qualquer modo, seja anunciado, ou por pretexto, ou de verdade, nisto me regozijo sim, e me regozijarei. Olha, falando de alegria, Paulo está dizendo assim, tem gente que prega com coração puro, tem gente que prega Jesus por porfia, mas ele tem uma compreensão tão ampla. Ele diz assim, olha, o que importa é que Jesus seja pregado, né? Diz ele, e me alegro nisso. Verso 19, por sei que isto me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Espírito de Jesus Cristo. Você tem um elemento a favor da Trindade, Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, né? Então é um elemento a favor da Trindade. Paulo fala no verso 19, ele ressalta aqui uma coisa muito importante, né? Quando ele escreve pela igreja, para a igreja pela qual ele orava, mas ele reconhecia também que aquela igreja orava por ele, pela vossa súplica. A igreja orava pelo apóstolo. A igreja tem o dever de orar pelos seus pastores. Você ora pelos seus pastores? Você ora? Ora mesmo. Senhor, usa aquele homem. Ele é homem como você. Nem nada melhor do que você. A única diferença é que Deus deu a ele um chamado para falar a outros em nome do Senhor. Você ora pelo seu pastor? Tem gente que gosta de falar mal do pastor. Vai encontrar muita razão, muita oportunidade, mas não acrescenta nada falar mal do pastor. Ore pelo seu pastor, para que Deus dê a ele a palavra que alimente o seu coração.
para que Deus faça dele canal para abençoar você. Você já imaginou que o pastor passa por lutas também? Ou será que se cortar sai água benta? Óleo ungido. Hã? Será que não corre sangue na veia? Corre sim. Será que o pastor não sente dor? Sente sim. Será que não se entristece? Se entristece sim. Será que ele não erra? Erra sim. Será que ele não decepciona? Decepciona sim, porque é humano. Mas é homem de Deus. E por ser homem de Deus, eu não estou pregando em causa própria, porque eu sei que sou homem de Deus. Os frutos estão aí. Não há mais, nessas alturas da minha caminhada, de 35 anos de história, não há mais, se é que já houve necessidade de explicar qualquer coisa. O argumento é esse: os frutos estão aí. Os frutos estão aí. E eu não falo de prédios não, gente. Falo de gente aqui, de gente ali, gente em outra cidade, né? Às vezes eu vou pregar em algum lugar, várias vezes já aconteceu isso. Pastor, me converti numa pregação sua. No retiro dos pastores, uns anos atrás, eu estava lá em Rio Bonito, aí um colega pastor chegou para esse pastor Celso, você não me conhece, mas Deus me chamou para um ministério, uma pregação sua. Aí eu fico assim, gente, esse camarada tão falho como eu, e Deus usa para chamar outros para o ministério. Então, os frutos estão aí, né? Amém, gente? Que verso que eu estou? 20. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo. Olha o que ele diz: quer pela minha vida ou pela minha morte. Sabe o que é isso? Um homem apaixonado pelo Senhor. Que Jesus seja engrandecido ou pela minha vida, até pela minha morte. Agora dá para entender alguém que só vive reclamando, dizer que Jesus seja engrandecido pela minha vida e até pela minha morte? Diz nada. Diz nada. Só quem aprendeu a entrar na terceira dimensão da caminhada cristã. Qual é a terceira dimensão? Primeiro, Mateus 16. Se alguém quiser vir após mim, eu já preguei aqui recentemente, primeiro passo. Segundo, renuncie e abrir mão de algo que você gosta, mas que não agrada a Deus, né? Tem gente que dá só o primeiro passo. Eu quero seguir Jesus. Aí o Espírito diz, precisa renunciar. Precisa renunciar aquele namoro impuro. Precisa renunciar à pornografia. Precisa renunciar aquilo e aquilo outro. Precisa renunciar àquela amizade que só te leva para o buraco. Precisa renunciar àquele relacionamento. Aí o indivíduo quer seguir a Jesus, mas ele não renuncia. Ele nunca vai entrar no terceiro nível. Sabe qual é o terceiro nível? Tome a sua cruz. Só toma a cruz quem já aprendeu a renunciar. Quem não tem como, eu quero seguir a Jesus e pronto, já estou tomando a cruz. Não, senhor, você tem um estágio preparatório. Renúncia, depois você está pronto a tomar a cruz. Mas tem gente que fica na primeira dimensão. Eu quero. Aí vem a igreja e olha, até se batiza. Até se batiza, né? Chora, levanta a mão, mas quer. Aí o Espírito Santo que vai aperfeiçoando, olha, não é. Eu sei que nessa noite que eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está te dando assim, jogando luz assim, naquele porão da nossa alma, ele joga a luz ali, aí você vai vendo aquele lixinho que tem que recolher e jogar fora. Tem um canto lá, tem um rato morto lá, você tem que recolher e jogar fora.
Tem aquela coisa ali que você tem que tirar foto, porque às vezes não é só rato morto, não. Às vezes é uma coisa bonita. Porque jogar rato morto fora é natural. Mau cheiro, né? Mas às vezes não é rato morto, não. Às vezes é uma coisa bonita, atraente, vivinha. Essa é que é difícil jogar fora. Né? Não, mas eu posso seguir a Cristo, mas não tem problema nenhum. Então, irmão, Paulo está falando aqui de forma muito, muito, muito interessante. Que verso eu estou? Qual é? Pois, olha só, para mim, e viver é Cristo, e o morrer, ele não coloca, para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Só é lucro quando antes, viver é Cristo. Isso é, minha vida só faz sentido pleno porque eu estou vivendo para Cristo. E aí, morrer é lucro. Caso contrário, é loucura. Não é lucro. Amém, gente? Você está me entendendo aqui? Posso continuar ensinando a Bíblia? Amém? Então diga assim, prega, homem de Deus. Vamos analisar esse pedido? Prega, homem de Deus, gente, por favor. Ok? Vamos ver. Diga, irmão. Está meio velório ainda, hein? Fala com garra. Vamos lá, irmão. Eita, irmão. Só para acordar você, quem está dormindo, né? Verso 22. Mas, se o viver na carne trouxer fruto para a minha obra, às vezes viver na carne traz fruto. Essa ideia de que pessoa que se afasta da presença de Deus não tem fruto, tem, mas vem depois um gosto amargo. Ela vai sendo atraída, o diabo coloca a isca, ela vai. Tá? Mas daqui a pouco vem um gosto amargo. Aí ela olha para trás, meu Deus, como eu me desviei. Ninguém se desvia de um dia para o outro. Observe o processo de desvio. Quantas pessoas se desviam do Evangelho? Não acordaram assim dizendo, hoje eu quero me afastar. Não, é sutil. Há indícios, há sintomas. Quer ver um sintoma? De quem está começando a entrar no processo de afastamento, ele começa a não ter muito prazer de vir à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, ele começa a não ter muito prazer. Começa a não ter prazer de ouvir a palavra, começa a não ter prazer de orar. São indícios. Ao mesmo tempo em que ele vai perdendo prazer pelas coisas de Deus, ele vai começando a ter um prazer pelas coisas que não são de Deus. Não é assim o processo. Ele vai. Esse negócio de igreja. Uma ocasião, eu estou pensando, irmãos, um dia da minha vida, escrever a minha história, né? Contar as experiências do ministério. Eu não sei quem compraria esse livro, mas eu estou pensando. Eu me lembro um dia de uma moça crente, pelo menos membro da igreja, que disse, pastor, quero me afastar da igreja. Mas por quê? Porque eu quero ir para o mundo. É que eu quero pecar. E eu não quero ser da igreja. Pelo menos ela foi honesta. Eu indivíduo que fica encruado na igreja com o pé na lama. Mas olha só, o que eu vou dizer para uma moça assim, pastor, eu quero pedir meu afastamento porque eu quero ir para o mundo. Mas você já foi? Ainda não fui não, mas já vou. E não é que a abençoada foi? Aí eu fico pensando, gente, por favor, isso é conversão? Eu leio aqui, primeira carta de João, capítulo 3, ele diz assim, aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque é nascido de Deus e não pode continuar pecando. Sabe de uma coisa? Eu
como diz um autor, eu acho que a gente tem visto hoje muitas conversões psicológicas. Não são conversões legítimas. Porque há alguns problemas que são inadmissíveis em quem é convertido. Por exemplo, eu me converti, mas eu vou para o mundo, eu quero pecar. Ei, está faltando uma coisa. O Espírito não entrou, porque esta Bíblia diz que o Espírito vem habitar no meu coração e ele me convence do pecado. Por que eu me afasto do pecado? Não é porque a igreja está mandando, não. O Espírito Santo habitou aqui. Aí a pessoa diz, eu quero ir para o mundo para pecar. Eu li um artigo dia desses que achei muito interessante. Uma senhora que foi preencher uma ficha e tinha lá, casada, divorciada e tal. Aí ela colocou assim, vivendo em pecado. Que coisa interessante, né? O crente, ele está, a pessoa que se converte, vários aqui vêm do mundo com a vida irregular, se sente incomodado. Ninguém precisa falar, se sente incomodado. Eu tenho que acertar minha vida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo entrou. Porque se o Espírito Santo não entrou, ele está na igreja, mas vivendo lá fora uma vida sem Deus. Você está entendendo, irmão? Que verso eu estou? Mas de ambos os lados estou em aperto, tenho desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer na carne. E, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Para que, o motivo de vos gloriardes, cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O que é mais importante, deveis, olha só, está dizendo que é mais importante, deveis portar-vos do modo digno, deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Evangelho, quando a gente prega, eu digo para os meus alunos do CCT, qual é a proposta da pregação do Evangelho? Não é encher a cabeça de conhecimento, é mudar a vida. Você sabe quando é que a Bíblia tem eficácia? Não é quando eu conheço a Bíblia, sei de datas, sei de teologia e tal. Isso não é Evangelho. A Bíblia só tem eficácia quando aquilo que eu leio transforma a minha vida. Rick Warren disse que a parte da Bíblia que a gente crê é aquela que a gente aplica. Se eu não aplico é porque eu não creio. Por exemplo, o indivíduo que não é dizimista, ele não acredita que aquilo seja mandamento bíblico. Não é fiel a Deus, não crê nisso. Ele secciona a Bíblia, cria algumas partes da Bíblia. A parte que a gente crê é aquela que a gente vive. E a gente deve crer em toda ela e viver toda ela. Por isso que Paulo diz, mais importante é portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, estáis firmes em um espírito, combatendo juntamente com mesmos, intimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus. Agora, verso 29 e 30, e eu vou finalizando. No verso 29, Paulo diz assim: pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele, tendo o mesmo combate, e já em mim vistes e agora ouvis que é meu. Uma outra tradução, usando o verso 29, vos foi concedida esta graça. Você tem essa tradução? Quem é que tem? Vos foi concedida esta graça. Qual é a graça? Sofrer por Cristo. É a graça que muitos não querem. A gente quer a graça da prosperidade, a graça de um bom emprego, a graça de uma boa casa, mas essa graça poucos querem. Sofrer por causa de Cristo. Isto é, eu estou pronto. Eu estou pronto. Se necessário, eu estou pronto. Pagar com a minha vida.
por Cristo. Nosso irmão Paulo escreveu aquela igreja orientando-a. E eu desejo no Senhor que essa palavra nos tenha edificado. Amém? Abençoa a sua vida. Vamos ficar em pé, irmão? Finalizando, quero orar também, pedido muito importante. Pode já desligar, por favor, irmão? Desligou o som também? Eu falei aqui, semana passada, há 2 semanas atrás, eu acho, semana passada, pela vida de pastor Vanderlei Marins, um homem de Deus, pastor da primeira igreja batista em Alcântara, foi presidente da convenção, um homem extraordinário, pregador, e há uma semana atrás, o filho foi preso, envolvido com tráfico, chama-se Micael, 23 anos. Hoje eu liguei para aquele colega, eu disse assim: pastor Celso, peça a sua igreja para orar especificamente pela vida do Micael. Ele foi tão forte o trauma para ele que até a voz ele perdeu. Agora que está voltando. Ter um filho nas